Este é o Tio Dom e ele tem um grande problema. Tio Dom prometeu na campanha para a Casa da Árvore Branca divulgar ao público toda a investigação sobre Jeff, o criminoso condenado. Só se ele virasse presidente. O Tio Dom disse que isso seria uma bala de prata para derrotar os rivais políticos. Mas quando o Tio Dom finalmente assumiu o cargo, as coisas não aconteceram exatamente como o Tio Dom prometeu. Veja a lei de transparência dos arquivos Epstein, do fim do ano passado. Ela tinha tudo a seu favor e foi até sancionada pelo próprio Tio Dom. Exceto que, quando chegou a hora de entregar esses arquivos, o DOJ perdeu o prazo. Espera, mas a Bampond não disse que os arquivos estavam, abre aspas, na mesa dela agora? Monkey suspeita que seu cachorro comeu o dever de casa. De todo modo, os arquivos foram divulgados em etapas. Ainda assim, isso é melhor do que nada, certo? Talvez o DOJ só precise de mais tempo para se organizar após demitir milhares de funcionários. Seja o que for que ocorreu atrás daquelas portas, BAM e seu DOJ publicaram mais de 3,5 milhões de páginas ao público. O que é impressionante, de verdade. Eles até incluíram os nomes e imagens das vítimas de Jeff. Sem tarja. Para toda a selva ver, muito minucioso. Os macacos que festejaram com Jeff em Little St. James. Redigido com segurança. Surpresa. E ainda assim, com todos esses arquivos, nenhuma prisão foi feita. O que exatamente está acontecendo aqui? Porque lembre-se, outras 9 selvas abriram investigações com consequências reais. Mas na selva dos Estados Unidos, onde tudo começou, Tio Dom alega total inocência. Bampond afirma que nunca existiu uma lista de clientes. O Departamento de Justiça disse que não pode fazer mais nada, alegando motivos legais. Então, a pergunta permanece. O Departamento de Justiça realmente não pode agir ou simplesmente não quer? Por que o Tio Dom tenta tanto fazer a selva americana seguir em frente? E, mais importante, por que ninguém foi preso pelos arquivos de Epstein? Vamos analisar todos os motivos legais que o Departamento de Justiça usou para não agir mais sobre as más ações de Jeff. E onde melhor começar se não pelas evidências? Ou, mais precisamente, pela ausência delas. Espera, o quê? Isso mesmo. Fique aqui com o macaco, pois, segundo um porta-voz do Departamento de Justiça, ela disse que não houve outros processos além do de Epstein, pois não havia evidências confiáveis de ligação dos outros à rede de Epstein. Nenhuma evidência credível? Acho que aquelas 3,5 milhões de páginas documentaram uma operação de tráfico extensa que enviou milhares de vítimas para ninguém. Curioso? Exceto que há uma contradição gritante aqui. Veja, os próprios documentos de investigação interna do FBI, aqueles que realmente foram divulgados ao público, designam formalmente indivíduos específicos como co-conspiradores. Novamente, não sou eu, Monkey, colocando palavras na boca deles. Isso é uma citação direta do FBI. Então, primeiro, não havia evidências. Mas agora, estão falando de co-conspiradores? Mas se isso já não fosse incriminador o suficiente, existe um memorando interno do DOJ que inclusive cita especificamente esses possíveis co-conspiradores, corroborando as próprias descobertas do FBI. Exceto, é claro, que todos esses detalhes estão ocultos. Desta vez, corretamente, sem copiar e colar ao redor deles. Macaco se pergunta como isso aconteceu. Tudo isso levanta a questão: se não há evidências credíveis, por que o Departamento de Justiça está tão relutante em liberar os arquivos na íntegra? Macaco não entende, mas Macaco também não está sozinho. Alguns especialistas jurídicos acreditam que esse memorando explica por que não houve acusações nem prisões. Resumindo, é quase impossível processar um macaco por um crime desconhecido. E com todas as tarjas, como diabos os promotores deveriam saber quem eles estão processando em primeiro lugar? Mas isso está longe de ser o fim, porque investigadores independentes identificaram pelo menos 37 páginas. Catalogadas pelo Departamento de Justiça, registradas e anotadas oficialmente, nunca divulgadas ao público. Muito conveniente, porque o Departamento de Justiça optaria por não divulgar esses arquivos. Neste ponto, está claro que algo não está batendo, e o Departamento de Justiça foi implacavelmente questionado sobre, digamos, o tratamento seletivo dos arquivos. Mesmo assim, o Departamento de Justiça não quis comentar mais.
Quem poderia prever isso? Portanto, é provável que não seja falta de provas, como diz o Departamento de Justiça. Pense nisso: milhões de páginas, fortes redações, histórias contraditórias. Se macaco fosse um primata apostador, seria evidente que há uma prova retida. Mas vamos supor que macaco esteja errado e confiar no que o Departamento de Justiça diz. Nenhuma prova. Então, resta o segundo motivo. Este é ainda melhor, pois parece ser muito difícil provar que alguém teve intenção de fazer algo errado. Mesmo com milhões de páginas e e-mails documentando as piores coisas que Monkeys pesquisou para este vídeo. A questão sobre as acusações de conspiração criminosa é a seguinte: elas exigem provar que cada pessoa participou conscientemente e, mais importante, intencionalmente de um crime. Ir às festas do Jeff não basta. Estar na lista de contatos dele não é suficiente. Várias entradas nos registros de voo dele, aparentemente, também não são suficientes. E, tecnicamente, isso é verdade. Por isso, o procurador-geral interino dos Estados Unidos, Jungle, foi à TV Nacional explicar isso. Lembra do bode do nosso vídeo passado sobre o Departamento de Justiça? Sim, ele voltou e decidiu usar sua nova posição como procurador-geral para aparecer na Box News e disse para a Selva, citando diretamente: não é crime fazer festa com Jeff e também não é crime mandar e-mail para o Jeff. Análise jurídica revolucionária aqui, só na Box News. E lembre-se, esse é o macaco encarregado de tornar a América segura novamente, aliás. Até o apresentador disse que as fotos pareciam comprometedoras. Resposta de bode? Fotos não falam. Precisamos de provas e testemunhas. Certo, como o macaco poderia esquecer? Anos jogando Ace Attorney não foram em vão. Precisamos das testemunhas cujos nomes já foram publicados sem tarja nos arquivos. Perfeito. Você não pode inventar isso, porque lembre-se, o Procurador-Geral da Selva dos Estados Unidos acabou de errar a lei. Segundo o 18 USC Lei Federal de Tráfico Sexual, ser cliente de um esquema de tráfico sexual é explicitamente crime. Em outras palavras, se Jeff estava traficando menores nessas festas e você apareceu e participou, isso é totalmente passível de processo. Ponto final. Temos ainda depoimentos de vítimas que confirmam a presença de menores nessas festas. Muito interessante. Me pergunto por que o macaco responsável por processar a rede do Jeff foi à TV, distorceu a lei para tentar encobrir, e o macaco repete: um criminoso condenado. Mas tudo bem, o macaco está se sentindo generoso hoje. Intenção é difícil de provar. Aparentemente não existe nenhuma evidência. Isso ainda deixa mais uma tábua de salvação jurídica a qual o DOJ tem se agarrado, exceto que o tempo está se esgotando. Rápido! Veja, o DOJ tem sinalizado discretamente o prazo de prescrição. Pense nisso como a validade de uma caixa de leite. Ao cometer um crime, o governo tem tempo limitado para te acusar. Se perder esse prazo, legalmente falando, o leite estragou. Os promotores federais não podem fazer nada. E para a maioria dos crimes federais na selva dos Estados Unidos, esse prazo é de 5 anos. Macaco acha isso absolutamente insano, mas macaco não faz as regras por aqui. Curioso como isso serve para descartar mais investigações sobre Jeff e seus clientes. Porque, claro, algumas das acusações ligadas à rede de Jeff, os crimes financeiros, as infrações fiscais, as coisas periféricas, estão sujeitas a esse prazo de prescrição. O Departamento de Justiça não está errado quanto a isso. Mas lembre-se, isso não é tudo o que Jeff fez. Especificamente, o tráfico sexual envolvendo menores é muito mais grave. Em 2006, 3 anos antes de Jeff ser preso pela primeira vez, o Congresso analisou o tráfico sexual de menores e decidiu que não haveria prazo de prescrição. Eles removeram o prazo de prescrição. A única categoria de crime que está no centro absoluto de toda essa investigação, o motivo de estarmos todos aqui, pode ser processada hoje, amanhã ou daqui a 40 anos. A porta está sempre aberta. Como deve ser. Quando o Departamento de Justiça cita o prazo de prescrição, está tecnicamente certo sobre multas de estacionamento e declarações de imposto de renda. Mas para o crime real, o tráfico de menores. Eles estão apenas deixando o tempo passar à toa. Sensacional. Mas isso significa que agora a selva enfrenta uma pergunta desconfortável. Se as evidências existem,
mas estão sendo retidas se a lei foi deturpada na televisão nacional e se o prazo de prescrição não se aplica aos piores crimes de Jeff. O Departamento de Justiça não consegue agir ou não quer agir? O mais insano é que o Departamento de Justiça, após suas últimas divulgações, afirma que cumpriu suas obrigações legais e que todos os arquivos disponíveis foram liberados. Afinal, quem decide quais arquivos estão disponíveis primeiro? Mesmo investigações independentes apontam que as 3,5 milhões de páginas divulgadas pelo Departamento de Justiça representam só 6 milhões de arquivos estimados do caso. Aposto que essas páginas só registram atividades legais, nada suspeito, né? Mas beleza, trabalho feito, não tem mais nada para ver aqui. Mas o Congresso também não aceitou essa história. O Comitê de Supervisão da Câmara votou para intimar Bam Pond, exigindo formalmente que ele testemunhe sobre a bagunça na gestão dos arquivos do Jeff. Justo. Veja só, durante a audiência no Congresso, Bam foi fotografado segurando um documento impresso. Um intitulado "E Monkey não está inventando isso". Histórico de pesquisa de Jayapal Pramila. Sim, o DOJ estava espionando os próprios legisladores da selva dos Estados Unidos. A mesma agência, aliás, que não conseguiu encontrar evidências de nenhum co-conspirador em 3,5 milhões de páginas, de alguma forma conseguiu compilar um histórico de buscas detalhado de um macaco do Congresso em exercício. Os dois lados do espectro político chamaram isso imediatamente pelo nome certo: intimidação. A resposta do Departamento de Justiça? Registram as buscas para proteger dados das vítimas. Vale lembrar que este é o mesmo Departamento de Justiça que publicou os nomes das vítimas sem tarja. O que estamos fazendo aqui? Recapitulando: vítimas expostas, associados protegidos, legisladores monitorados e milhões de arquivos ainda desaparecidos. A instituição responsável por tudo isso? Bem, eles estão registrando abertamente os históricos de busca para manter todos sob controle. Mas voltando ao Jeff, está claro que esses motivos são apenas desculpas para encerrar a investigação deste caso. Porque para qualquer um que esteja prestando atenção, nada disso faz sentido. Se não há irregularidades, por que não liberar os arquivos para provar? Ao analisar mais a fundo, há um motivo mais sinistro para esse caso estar sendo levado de um beco sem saída a outro. E tudo começou há quase 20 anos, com um acordo secreto entre Jeff e alguns dos assessores mais próximos do tio Don. Veja, em 2007, o FBI já tinha feito o trabalho difícil. Uma acusação federal com 53 itens, 30 vítimas identificadas, e uma investigação ativa, que ainda está encontrando mais. O caso estava pronto para avançar e era quase infalível. Jeff estava acabado, mas alguém tinha outros planos. Entra em cena pela esquerda Balak Sakabsah. O macaco lê seus pensamentos. Quem é esse cara? Engraçado, ele foi procurador dos Estados Unidos em 2007 e depois secretário do trabalho do tio Don. Selva pequena, então, Balak se reuniu com a equipe jurídica de Jeff e negociou o que o Miami Herald depois chamaria de Acordo da Vida. Acompanha o macaco aqui? O acordo é o seguinte: Jeff se declararia culpado, não por acusações federais de tráfico sexual ou pela gravidade do que o FBI descobriu, mas por 2 acusações estaduais de prostituição. 2. Mas fica ainda pior. Ele deveria cumprir 18 meses por 2 acusações, mas ficou 13 meses na cadeia do condado. Parece que Jeff se saiu bem, você está certo, e o que é ainda pior é que ele não é o único, porque o acordo não protegeu só o Jeff. Ele concedeu imunidade total a 4 co-conspiradores especificamente nomeados, e também estendeu essa mesma imunidade a todos e quaisquer possíveis co-conspiradores não nomeados. Sim, foram essas as palavras deles. Todos os possíveis co-conspiradores não identificados. O Jeff controlou a mente do Balix para ele propor esse acordo. Agora, isso significa que quem frequentava festas em Little St. James e o Lolita Express estaria protegido por anistia geral. Mas infelizmente fica ainda pior. As vítimas só souberam do acordo após sua assinatura, aprovação e homologação pelo juiz, sem chance de contestar. Depois, um tribunal federal decidiu que isso violou a lei dos direitos das vítimas de crime.
O Escritório de Responsabilidade Profissional do DOJ revisou e achou preocupante. Eles afirmaram que o acordo ocorreu antes da conclusão de etapas importantes da investigação. A conclusão oficial deles? A CUBSA teve um julgamento ruim. Isso é um eufemismo, já que ele concedeu imunidade a uma rede desconhecida de possíveis co-conspiradores em um caso internacional de tráfico sexual com milhares de pessoas, inclusive menores. E ainda assim, apesar da besteira histórica cometida por Balix, de alguma forma ele foi nomeado secretário do Trabalho do Tio Dom em 2017. Sensacional! Realmente faz um macaco voltar a confiar no governo da selva dos Estados Unidos, não é? E assim chegamos ao ponto atual. Com o número de prisões de alto perfil exatamente igual ao que estava quando Jeff foi encontrado morto em sua própria cela. E ainda assim, de alguma forma, outras 9 selvas conseguiram encontrar a motivação que a selva dos Estados Unidos não conseguiu. A Noruega indiciou o ex-primeiro-ministro. O Reino Unido prendeu um príncipe, membro da família real que usa coroa e vive em palácio. Além disso, eles também prenderam Peter Mandelson, ex-embaixador britânico na selva dos Estados Unidos, por má conduta em cargo público. Apesar disso ser positivo, lembre-se que nenhuma dessas prisões foi por crimes sexuais. Foram por má conduta, corrupção, uso de cargo público para beneficiar um condenado por crimes sexuais. Se você perguntar para Monkey, a barra é muito mais baixa do que a da rede internacional de tráfico que Jeff comandava. Mesmo assim, foram inocentados e seguem adiante, pois a unidade antifraude da União Europeia se envolveu e passou a entrevistar possíveis vítimas. A Turquia iniciou uma investigação separada. Jungles não estava diretamente envolvido. Sem pressão política, arquivos para liberar ou promessas eleitorais decidiram investigar o ocorrido em Little St. James mesmo assim. Enquanto isso, o governo da selva dos Estados Unidos interpreta a lei de forma errada na TV nacional. Um presidente alega total exoneração, embora muitas páginas sobre ele tenham sido ocultadas do público. Isso não é constrangedor? Até um ex-promotor federal falou claramente: o governo responsável não quer avançar com isso. Mas por quê? Se for para acreditar nas alegações deles, tudo isso não passa do Departamento de Justiça seguindo a lei. As evidências são complexas e o critério legal é rigoroso. Os arquivos estão uma bagunça, mas ao analisar melhor, surgem contradições. O curioso sobre investigações é que geralmente seguem as evidências. E neste momento, parece que os macacos lidando com as evidências prefeririam que elas não levassem a nada. Então, ou o sistema funcionou exatamente como deveria, ou fracassou completamente. O macaco não sabe qual resposta é pior. Então, quando notar o governo da selva agindo estranho com Jeff, saberá o que ocorre nos bastidores. Por questões legais, este vídeo é apenas o delírio de um esquizofrênico paranoico sobre macacos em uma selva imaginária. Por favor, não processem o macaco. Agradeço muito aos membros da República das Bananas por financiarem esses vídeos. Vocês são incríveis. Fiquem seguros e nos vemos no nosso próximo vídeo.